Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Eu procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimento. O homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica para si próprio, de forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. E eu me sinto de vez em quando um pouco herói, porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que venham dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem. Portanto, a posteridade não me interessa em nada. Se eu tiver de ser esquecido, e creio que vou ser esquecido, digo sem charme que o morto esquecido é o único que realmente descansa em paz. Está no ar o podcast do Rua da Margem. Eu abri hoje com esse áudio do Nelson Rodrigues, que fala sobre autenticidade, que é a palavra que me vem à cabeça quando eu penso nesse convidado que está aqui hoje com a gente, aqui, o João Luiz, como é que é? Vordenbach, filho, o Lobão. Prazer estar contigo, Lobão. Seja bem-vindo ao canal Adjuntos, ao podcast do Rua da Margem, a Porto Alegre. Muito obrigado, Paulo César. Muito obrigado a todo mundo. Estamos aqui em Porto Alegre novamente. Graças a Deus, vendo Porto Alegre linda aqui. Passeamos hoje de manhã. Parcão. O Parcão, a Redenção é o parque mais popular assim, da cidade. A gente, no ano retrasado, a gente foi na Redenção, né? Agora que a gente está com o hotel próximo, fomos no Parcão. Ah, beleza. Bom, Porto Alegre era um roteiro bastante frequente teu, né? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu lembro de te ver no Zelig, no Bar Zelig, né? No Ossip. Dois bares que já não existem mais ali na Cidade Baixa, né? Estava com o Vander Wildner, meu querido amigo. A gente estava fazendo uma divulgação do disco do Vander, que estava saindo na minha revista de então, A Outra Coisa, que lançou um monte de Cachorro Grande, Benegão e Seletores de Frequência, uma dupla sertaneja underground chamada Réu e Condenado, de Goiânia. Sertanejo underground. Incrível. Foi o que menos vendeu e que é assim, uma das minhas favoritas. Que tu mais gostou? Era espetacular, uma coisa mais surreal que eu já vi. O Canastra, o Cascadura de Bahia, Canastra lá do Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer um monte de coisas e nessa época estávamos com o Vander Wildner, eu acho que foi o segundo, né? O Vander foi o segundo, né, Regina, a sair. Primeiro foi o Benegão, o segundo o Vander Wildner. E então estávamos, e a gente sempre está aqui, a minha mulher é gaúcha, quer dizer, quando eu não estou em Porto Alegre, estou em Cachoeira do Sul, sou quase um cidadão cachoeirense, a gente já está casado há 34 anos, a gente passou uns 20 primeiros natais da nossa vida sempre em Cachoeira. Passava do Natal. E o Sul tem uma cena de rock, né? Sempre teve uma cena de rock bastante forte, né? Muito forte, é uma cultura bem arraigada aqui. Eu acho que é o único estado realmente no Brasil. Curitiba Sul, né? Curitiba também tem uma cena de rock legal, mas aqui é muito mais forte. É o estado onde é o estado mais rock and roll do Brasil, sem sombra de dúvida. Brasília, que era uma cidade nos anos 80
Um polo, né? Também de rock, agora virou um polo maravilhoso de choro. Chorinho, mas sempre teve também, né? Mas agora fortaleceu com a Milton de Holanda aparecendo, os clubes de choro. Também tem muito choro muito bom em Belém do Pará. Belém do Pará? Também. Olha só. Também é a capital do heavy metal, né? Coisas incríveis do Brasil. Essas misturas, né? Tu tá morando em São Paulo agora, né? Sim, desde 2008. Um carioca, né? Um carioca da Gema. Adotou São Paulo, foi adotado por São Paulo. Eu sempre adorei São Paulo. Eu comecei minha carreira aqui, lá em São Paulo, tocando com a Marília Pêra em 75, 76, né? 75. E um espetáculo de teatro? Sim, Marília Pêra fazendo uma autobiografia musical chamada A Feiticeira, produzida por Nelson Mota. Sim. Que também está namorando uma gaúcha agora. Está namorando uma gaúcha toda hora aqui, né? Nelson era meu tutor no Juizado de Menores. Então nós temos um laço muito forte, né? E quando eu entrei para o Vímana, e aí eu não pude ensaiar, porque minha mãe não deixava, eu estava assim... Tinha o quê? 17 anos? Eu tinha 16 ainda. 16 anos. E aí ficou complicado, né? Minha mãe era uma pessoa muito possessiva, super protetora. Eu tive doenças quando criança, então foi uma coisa muito difícil dela desapegar, né? Então ela exigiu do Nelson, eu ficar com uma vergonha. Meu Deus, né? Esses maconheiros. Né? Que tutor que ela arranjou para ti, né? Pois é. Não, ela não arranjou, porque, na verdade, o Vímana estava substituindo toda... Vímana era uma banda, né? A banda da Marília Hélio Delmiro, Pascoal Meirelles, o Berdão Magalhães, era uma turma de jazz. Aí entrou o Vímana, uma banda de rock. O Guto Graçamelo era um maestro da banda, a gente ficava atrás de um tule, né? E não deu tempo de ensaiar, então eles estavam fazendo uma temporada no Teatro Casagrande, no Rio, e eu consegui uma liberação do Juizado de Menores de ver a peça, eu não podia entrar na peça, para poder dar uma assistida e pegar de orelhada, assim. Marília estava nervosíssima, a estreia foi na Aliança Francesa, aí ela ficava lá, ela tinha um trapézio, não me lembro, ficava lá, falou, Pãozinho... Assim, tipo, assim, não vai me aprontar, pelo amor de Deus. E eu me saí bem, graças a Deus. Mas tu era baterista? Baterista. A bateria foi o teu primeiro instrumento, né? Sim, foi. Foi o meu primeiro instrumento. Comecei com 3, 4 anos. 3, 4 anos já. Eu tinha um primo, a gente passava as férias juntos num sítio lá em Pedro do Rio, e ele tinha 10 anos mais. Ele tinha 13 anos, eu achava muito... 13 anos. Um adulto, né? Praticamente anos. Um velho. Né? Para mim é uma coisa incrível, né? E aí ele ganhou uma bateria da minha avó. E que eu pensava que era um monte de barris de chopp. Meu avô dava chopada, meu avô dele. Então era aquele cheio de barris de chopp. Eu falei, estão montando barril de chopp no boliche, que tinha um boliche. Aí eu fui lá, tá no carnaval, não sei o quê. Aí eu falei, com licença, peguei e comecei a tocar. E aí ele disse, mas o garoto tem jeito. Eu já comecei tocando com boom, uma marchinha de carnaval. Aí eu já fiquei todo animado, e aí ele já pediu umas baquetas para meu pai, ele comprou uma baqueta, eu ficava batucando, treinando mesmo, umas caixas de papelão, travesseiro, assim. E com 6 anos eu ganhei minha primeira bateria. Que legal. E a banda com Lulu Santos, né? Com Lulu. O Hit, o né? Lulu é que formou a banda, e aí tinham 2 elementos, uma banda que eu era super fã, uma das bandas mais malditas dos anos 70, que era o Módulo 1000, que era o Luiz Paulo Simas e o Candinho. Eu substituí o Candinho, que era assim, um herói para mim. Fiquei, acho que, meu Deus, como que eu vou substituir o Candinho? Não sei o quê. Isso depois do espetáculo com a Marília Pêra? Foi concomitante. Não é mesmo? Eu entrei para poder entrar na banda. E o Richie também estava... Eu tinha acabado de chegar... Não, ele estava há 1 ano já no Brasil. Ele tinha tocado numa banda em São Paulo. Passou pela Barca do Sol também. Barca do Sol de Curitiba, né? A Barca do Sol... Era de Curitiba? Eu acho que era de Curitiba. Eu me lembro, eu tive tinha o Geraldinho Carneiro, né? O Morelenbaum, né? O Jaquim Morelenbaum, o Gordo e o Murilo, que era o cantor, né? Que era o irmão dele. E eu adorava a Barca do Sol. E ele passou, tocando flauta, e entrou no Vímana como flautista e vocalista, né? E aí, na peça, ele tocava flauta. Então, a gente fazia o fundo musical da Marília. Começamos assim, para poder a banda
ficar junta, morando junto, porque antigamente que você tinha uma banda, você tinha que ter era como uma comunidade hippie, né? Ah, claro. Então todo mundo tinha que ter um sítio. Eu morava numa totalmente anos 70, né? A gente morava numa república lá no Rio, em Santa Teresa, uma casa. Tipo, Santa Teresa, que é um bairro emblemático também dessa época. Era assim, entre o centro da cidade antiga, uma casa meio lúgubre, né? Todo mundo morando em república. E depois a gente foi para um sítio lá em Itaipava e ficamos lá. Que era na onda dos Novos Baianos também, todo né? mundo tinha sítio. A gente herdou o sítio dos Mutantes. Eles foram para a Itália, e o sítio ficou vago, a gente... Dos irmãos Arnaldo e Sérgio. Né, o Arnaldo já tinha saído, né? Eu já estava naquela fase progressiva. Né? Tudo foi feito pelo sol, não sei o quê. E aí eles foram para a Itália. Mas nessa banda tinha um cara que tinha sido do Yes, né? Não, isso foi depois que o Patrick Moraes, que substituiu o Rick Wakeman no Yes, né? Ele tinha acabado de gravar acho que o 5º disco do Yes, o Relayer. E eu encontrei com ele em Saquarema. Eu fui fazer o Festival de Saquarema em 76, né? Mas aí o nosso baixista pegou uma hepatite, eu fui de road, fui uma boleia de caminhão montando as coisas. E aí foi o dia que o Roberto de Carvalho encontrou a Rita Lee, começaram a namorar ali. E encontramos, aí tinha assim um bafafá, né? Não sei o quê. Aí você falou, o Patrick Moraes está casado com uma brasileira grávida. Mó gato, o cara mó... Eu falei, o cara mó feio, não sei. Começaram a fazer um buchicho, aí encontramos o Patrick, encontramos a mulher dele, a Liane, e aí nunca mais encontramos. Aí a gente estava fazendo um show num colégio lá no Rio, o Bennett, que tinha um auditório muito legal, e de repente entra um sujeito com a Super 8, né? Super no 8, palco, a gente tocando lá, daqui a pouco o cara o Super 8, para quem não sabe, era uma bitola, né? Uma cinema, né? Né? Portátilzinha, né? Uma câmera fácil portátil. Eu tinha Super 8, filmar. Todo mundo tinha cinema Super 8, cinema né? Super 8. E o cara tinha aquilo ali, era uma coisa muito excêntrica para aquela época, né? Um cara entrar filmando a gente, assim, quem é esse cara, né? Aí a gente sacou que era o Patrick Moraes, que a gente tocava samba com choro e música eletrônica, era uma mistura toda. Ele achou aquilo, e a banda era uma banda altamente virtuosa. O Luiz Paulo Simas, ele era oriundo de uma... Além do módulo 1000, ele foi o pioneiro dos sintetizadores. Ele dava aula de sintetizadores no Goethe Institute, em alemão. O cara... Porque o ano 70 estava começando essa onda de sintetizador. Ele foi o primeiro cara a ter citado Minimoog, essas Mellotron. E ele foi oriundo de um grupo vocal de bossa nova, chamado Agora 4, tipo MP4, tinha um monte de grupos assim. Então ele sacava muito de harmonia de bossa nova e misturava com... E sabia piano clássico e tudo mais. E o Patrick ficou apaixonado pelo... E o Lulu também toca guitarra muito. O Fernando Gama além de ser um dos melhores baixistas que eu já vi tocar, virtuoso, e tocava violão também, toca ainda, né? Toca muito. Então era uma banda muito, 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 assim, vivaz, vamos dizer assim, né? Aí ele gostou, ficou apaixonado, e aí sabia que a gente estava morando em Itaipava, pediu para ir lá, não sei o quê, e nos fez um convite, de queria entrar na banda. Aí ele começou a se lamuriar do Yes, que o Yes... Vocês pensam que eles são hippies, mas são todos homens de negócio. Burgueses. São burgueses, ficam espionando um dos outros, você tem que entrar na sua suíte, ligar as torneiras para ficar fazendo barulho, ficar cochichando, porque você não quer saber o percentual do outro. A gente ficou assim, alarmado, né? Mas o fato é que, na verdade, ele talvez não estava se adaptando na banda. Naquela época era a maior banda de rock do mundo, né? Sim, o Yes era um referencial para todo mundo. E a gente falou, cara, o cara vai sair... Aí ele falou, nós temos um plano, eu quero lançar um disco no ano que vem, eu queria muito pegar o repertório de vocês, ele adorou as músicas que iriam ser incorporadas. Ele falou, ele se impressionou com a qualidade musical da banda, assim, né? Aquela garotada. Ficou embasbacado, né? De um cara desse, daquele tamanho, e queria incorporar a banda dele e queria ir para Genebra, que ele era suíço, e fazer uma turnê mundial. Então a gente passou um ano tocando com ele. Tivemos que cancelar o contrato com a Som Livre, que a gente estava com um disco pronto que desapareceu, evaporou, a gente não sabe onde que levou essa fita, que eu gostaria muito até de ter. Tem alguém que tem uma cópia de Monitor Vagabundo e cassete, mas
os tapes. Porque tem um disco perdido aí. Porque foi a inauguração do estúdio Level Studio, primeiro disco de 24 canais. Foi gravado, foi o nosso. A gente foi, inclusive, a cobaia. Mas eu vou chamar um grupo bem complicado aí. Se der errado... Não, assim, para testar os equipamentos, para ver se estava funcionando, para ver como é que gravava, não sei o quê. E ali a Som Livre acabou de incorporar o Level, depois foram os estúdios da Som Livre, que existe até hoje, mesmo estúdio. E o Guto Graçamelo, que já era o presidente da Som Livre naquela época, nos contratou. E aí a gente fez o compacto, não sei o quê, e o Patrick, não, vocês têm que rescindir, tudo em silêncio, não sei o quê. Aí tivemos que rescindir. O Guto já sabia de tudo. Falou, vocês podiam ter me avisado, a gente teve que mentir, vou dar aula particular, outro falou, vou voltar para dar aula de inglês. E eu falei, bicho, eu estou sabendo. Aí ficamos quase um ano tocando com o Patrick, ensaiando essa coisa, até que o advento do punk veio. Aí o punk veio, sepultou, acabou, né? O rock progressivo virou uma coisa muito não cool, né? Assim, claro. Totalmente Mas acho que eu vi uma entrevista do Lulu dizendo que esse cara era meio mala. Não, ele era meio assim... a gente estava morrendo de fome. Ele atrasava de pagar, a gente pagava um salário, vamos dizer assim. Eu ia de bicicleta para a Estrada do Juárez, que eu comprei numa sessão de gravação para o Walter Franco. Eu comprei uma bicicleta Caloi. Adoro Walter Franco. De 3 marchas. Eu ia de Botafogo até... Comprou a bicicleta do Walter Franco? Não, comprei com dinheiro da gravação do Walter Franco. Né? Aí eu falei, agora eu sou um homem rico. Era muito, muito... Fala, poxa, o que eu quero mais? Qual é o disco que tu participou do Walter Franco? Qual é o nome? Respire Fundo? Respire Fundo. Lindo Blue. Essa música é linda. E eu gravei agora no Canções de Quarentena 2 do Walter Franco, inclusive Lindo Blue, que eu achava que não devia ter bateria. Aí eu gravei sem bateria na minha versão. E aí a banda era Arnaldo Batista nos teclados, Lulu na guitarra, Sérgio Dias na guitarra. A gravação do Walter Franco. Do Walter Franco. Uhum. O Paulo César, do Renato Seus Blue Caps, do baixo. Paulo César Barros. Isso, que é um tremendo baixista, né? Então, um time incrível, mas eu não gostei da gravação. Eu falei, essa música não tem bateria. Aí 500 anos depois, eu fui e gravei da minha versão. Que eu fez do jeito que achava correto. E aí eu ia de bicicleta, não tinha dinheiro, e a gente passou 9 meses, e às vezes atrasava, não sei o quê. E aí ocorreu 2 coisas fatais. Primeiro foi o advento do punk, que quando ele voltou... Mas quando ele voltou, eu já estava casado com a mulher dele. Tem isso também. Pois é. 12 anos mais velha que eu era semi-virgem, meu Deus do céu, eu tinha tido uma namorada. E fui meio sequestrado, fiquei meio que em cárcere privado por 4 anos, criando 3 crianças, uma situação surreal, cara. Eu fiquei lá assim, completamente, meu Deus, eu não sabia como sair dali. Né? Eu não sabia como... Aí, como ela era meio bruxa, ela tinha tarô, tinha necromancia, tinha livros de 7... Aí eu comecei a pensar em fugir. Aí teve uma vez que eu tinha uma fórmula para ficar invisível, eu falei... já tinha que ter um sapo, um gambá, misturei as fórmulas, falei, agora eu vou ficar invisível. Aí tomava para ver se fugia, né? A outra vez as fugas eram espetaculares, né? Infelizmente eu olhava no espelho e falei, não está surtindo, ele não bateu. Não deu certo. Olhava para o espelho e ficava me vendo. E aí teve uma vez que a gente foi na Barra da Tijuca, vamos para a praia. Eu falei assim, vamos para a praia. Quando eu cheguei, a praia estava límpida, né? Então aquela ilha, a ilha lá no Rio de Janeiro tem várias ilusões de ótica, dependendo da umidade do ar, tem aquele efeito de lente, ela fica muito longe, de repente ela aparenta ficar muito perto. E naquele momento está muito perto. E eu falei assim, agora... Não estava batizada, água de coco, nada. Não. Aí eu falei assim, eu vou fugir, eu vou cair no mar e vou para a ilha. Aí eu falei, com licença, vou pegar umas ondas ali e volto. Eu falei, agora ou nunca. Olha sobre o desespero. Aí eu saí nadando, eu falei, não olhe para trás, um sol de rachar, e a ilha... incólume, não parava. Ela ia para adiante. Quanto mais ela continuava no mesmo lugar. Eu falei assim, peraí, eu estou há 40 minutos nadando, assim, sem pânico. Respirei fundo. Aí eu falei, não, eu vou ter que olhar para trás para saber qual é a proporção do meu cansaço, né? Quando eu olhei para trás, a praia estava muito longe e a ilha continuava no mesmo lugar. Eu falei, socorro. Aí eu comecei a entrar em pânico. Aí vai ter tubarão. Aí tubarão, meu Deus do céu. Aí eu, vamos boiar.
Aí fiquei boiando assim, aí eu falei, eu vou remando, boiando. Aí eu voltei de costas, assim. Aí eu voltei todo rosa, parecia um camarão, né? Eu falei, você demorou 2 horas? Eu falei, peguei uma correnteza. Então, o nível era... E é engraçado que a minha a Liane, que já morreu, inclusive, era irmã da Liege Monteiro, que era casada com o Neville de Almeida, um cineasta. Sim, cinema novo. E eu era tratado como uma escória. O cinema novo todo na casa do Neville, né? O Jabor, o Glauber Rocha, o Scanzella, todos ali me ignorando solenemente, porque eu era uma figura realmente desprezível. Eu não sabia o que fazer naquele... totalmente deslocado, né? Eu era um garoto ainda, né? Então as pessoas me olhavam, o que esse cara está fazendo aí? E aí passei 4 anos nessa, rapaz. Até conseguir... Aí eu tentei... consegui... Mas a banda continuava? Não, ela acabou. Não, implodiu. Primeiro o Lula foi saído, a primeira coisa foi o Lula ter saído. O núcleo ficou ali por mais tempo. Então as pessoas me olhavam, o que esse cara... A banda acabou, cada um foi para um lugar, eu fiquei lá em cárcere privado. E aí montei um estúdiozinho, comecei a viver de estúdio e, eventualmente... eu consegui uma turnê com o Luiz Melodia, que estava lançando o Mico de Circo, e substituí com a Black Rio. E foi uma experiência maravilhosa, que eu substituí o Luiz Carlos, que era um dos meus heróis na bateria, que foi fazer uma turnê com o Gilberto Gil, e eu entrei na banda Black Rio. Mas aí a minha mulher, que era uma grupo internacional, e queria suíte, eu estava dormindo no quarto com o Valdeci, que era o baixista, né? Eu falei, mas não vai rolar uma suíte. Aí ela interferia demais, eu acabei saindo. Até surgir a Marina. Quando a Marina entrou na minha vida, o amigo meu, Zé Luiz, do saxofone, Senieri, meu irmão, conheço amigo de infância, ele estava tocando na banda e meu amigo também, outro amigo de infância, Claudinho Infante, estava saindo da bateria para tocar com do Eduardo Dussek. Aí ele falou, tá uma vaga aí. Aí eu me dei o disco, o lançamento desse disco aí. Se você quiser, faz uma audition com ela. Mas tem que tirar porque ela é muito rígida, cara. Ela vai querer que você toque igualzinho no disco. Aí o Picolé gravando, grande batera. Eu fiquei lá, feito um louco, o mês inteiro, tirando as baterias lá do disco e, felizmente, eu fui admitido. Qual é o disco da Marina? O segundo. Tinha Corações a Mil. Ela estava começando a explodir, tinha né? aquela, manhinha, deixa... Do Caetano, né? Do Caetano. E tinha a música do Gil, era totalmente... A Marina foi um acontecimento, assim, né? Sem trocadilho com uma das canções dela, né? Sim, porque ela tinha uma coisa pop, mas uma coisa moderna, né? Uma coisa contemporânea. Na época, ela até o Fulgaz, que foi o disco fronteiriço dela, né? Foi um marco que ela mesma admite. E esse disco ela ainda era bem MPB moderna, assim, meio soul music, com MPB, né? Com muitas músicas do Caetano, do Gil, e parcerias dela como compositora com Antônio Cícero, nosso querido Antônio Cícero. Também foi meu parceiro. E então, ali a gente montou um núcleo de amigos de infância. O Guto Barros, que depois ia ser o guitarrista do Ronaldo, também foi guitarrista da Blitz, e também coautor do hit da Blitz, Você Não Soube Me Amar. E a gente, nesse ínterim, né? Era toda uma produção, e tinha os 2 diretores do show, era o Antônio Cícero e o Ali Salomão. Porra. Aí, rapaz, só isso. Era muito divertido, porque o Ali era muito engraçado, e o Cícero muito recolhido, muito tímido. E aí a gente ia estrear no Teatro Ipanema. E o Ali extrovertido. Ali com as narinas dilatadas, era muito entusiasmado. Era muito engraçado. E aí eles faziam umas coisas de mise-en-scène, eles largavam os instrumentos, ficavam dançando na frente junto com a Marina. Era muito engraçado. E aí o que aconteceu? A gente ensaiou esse show todo e tinham duas atrações. A matinê, né, no caso, era o Asdrubal, trouxe o trombone. Asdrubal. Regina Casé. Com a Regina Casé, a Cristina Scheff, Luiz Fernando Guimarães, o Evandro Mesquita, o Perfeito Fortuna. Era uma trupe. Trate-Milhão? Não, era aquela coisa toda. Aquela coisa toda, a segunda peça já. Eu vi o Trate-me, eu adorava Asdrubal.
E aí, quando eu fui ver, o Ali convidou a gente, vamos ver a sessão para a gente se inspirar, porque a cena é maravilhosa. A gente foi, todos nós fomos assistir aquela coisa toda, e para minha surpresa, o Evandro Mesquita estava fazendo um papel de Lobão. O nome dele na peça era Lobão. Eu falei, o Ali Salomão, o que é Lobão? Provavelmente foi Chacal que escreveu o texto. E como você é frequentador do Arpoador, e se inspirou na sua pessoa. Aí todo mundo morreu de rir. Eu falei, mas que engraçado. E de repente ele chega, chama um amigo, que era o Ricardo Barreto, chama um amigo do palco, se senta na boca do palco e começa a cantar umas músicas, Vítima do Amor, uns rock. Sim, porque o espetáculo tinha essa coisa de música, né? Só porque ela roubou o peru do seu marido, peru de Natal. Eu achei sensacional, um humor ácido e as letras interessantíssimas e simples. As músicas eram simples e nós, oriundos de música progressiva, a gente está tocando fusion, jazz, Return to Forever, Stanley Clarke, aquelas coisas, George Duke, Barra Vista na orquestra. Aí eu olhei para o Zé Luiz e para o Guto e falei assim, cara, é isso, vamos fazer músicas mais simples. Eu tinha um amigo, o Tim Capaldi, que era do Traffic. Tim Capaldi, claro. Morava no Brasil, vinha muito pro Brasil. Vinha muito né? pro Brasil, ia pro Maracanã juntos. Aí eu mostrando as músicas da minha verve bossa novística, né? Aí ele chegava assim, aí eu toquei, aí ele falou assim, puxa, Lobão, vou te dizer uma coisa, só com essa sua introdução, o número de acordes que você colocou aí, eu fazia um álbum triplo. Seja mais simples, cara. Pô, vai direto ao ponto. Isso. Essa cena que você está descrevendo é o nascimento do rock brasileiro dos anos 80, né? Exatamente. Ali na peça do Asdrubal. Exatamente, nasceu ali, aí acabou a peça, eu corri para o Evandro e falei assim, Lobão? Muito prazer, Lobão. Nosso primeiro encontro foi esse. Aí eu falei, rapaz, a gente tem uma banda, vocês têm 2 caras, você não quer ir lá para casa, lá no Joá, perto da Barra, né? E a gente dá uma ensaiadinha aí, de repente a gente faz um showzinho, a banda da Marina, toda nossa, são amigos de infância, o Júnior Romerich, que também é gaúcho, o Zé Luiz, o Guto, era tudo amigo de infância, né? E aí ele foi lá, a gente começou a ensaiar as músicas, aí ele veio trazendo uns textos, não sei o quê, aí chegou o Guto, a gente viu nascer a música Você Não Soube Me Amar, né? E era um esquetezinho de teatro, né? Sabe aquelas noites que você... Sim, tem toda uma pegada aí de cênica, cara, né? De teatro. Ok, você venceu, batata frita, aí blá, 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 tititi, mas era totalmente... Só tem chopp. Só tem chopp, mas tudo assim, sem um ritmo definido, né? Aí o Guto, que era muito calado, gênio também, né? Totalmente gênio, ele olhou assim, ele falou assim, sabe os Beatles? Sabe o Got to Get Into My Life? Como é que é Got to Get Into My Life? Clank, 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 clank. Falei, vamos fazer isso, vamos pegar essa guitarrinha. Clank, 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 clank. Aí começou. Sabe aquelas noites? Aí ele foi botando. Aí tem que ter um coro falando na rua, sua, aí blá 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 blá, aí o cara aí tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Nua, você não soube me amar, clank, 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 a guitarrinha dos Beatles. É uma boa definição do rock brasileiro dos anos 80, uma mistura de Asdrubal com Beatles. Asdrubal, exatamente, era uma coisa meio assim. Tinha muita. E tinha a minha parte, eu era o único punk da banda, que eu já tinha cortado o cabelo, estava com o cabelo todo. O Ivan não, era hippie, aquele cabelo todo parafinado, então. Cabelão. E aí foi o que aconteceu. A gente conseguiu formar a banda e ensaiar, e aí aquela coisa, vamos botar um nome. Que nome? A gente tinha um evento no Caribe, um nightclub chamado Caribe. É na Zona Oeste, né? Não, ele era na São Conrado, no que o Fashion Mall, tinha o Fashion Mall, ainda não existia o Fashion Mall, mas era colado no que seria o edifício que eu moraria, eu e o Rich moraríamos nesse edifício. Ainda estava na casa semi-privada nessa altura do campeonato, né? Aí o Police vinha fazer uma turnê no terceiro mundo, foi em Dubai, Índia, aquelas coisas. E aí vinha para o Brasil. Aí eu falei, a gente podia fazer uma coisa assim.
uma coisa rápida e, assim, monossílabo, uma coisa que todo mundo entenda. Tu falasse. Polícia, blitz todo mundo entende. Quando você fala blitz, todo mundo já levanta a mão, tendo culpa no cartório ou não, né? Aí o blitz, olha só, blitz é super legal. Eu achei legal logo na hora. Aí os caras ficaram com a cara consternadíssima. Porra, Loba. Me chamar de Loba, né? Porra, Loba, é o seguinte, cara, porra. A gente repressão a gente é só amor. Sabe, a gente é muito amor, coração, paz, cara. Pô, blitz é uma coisa muito pesada. Falei, pá, tá certo. Então tá bom, tudo bem, tranquilo. Aí ficou aquela coisa, ninguém deu outro nome, aí toca o telefone. É a namorada do Evandro, que era hostess do Caribe. Aí falou, aí, ó, tô fazendo uns lambi-lambis aqui, preciso do nome. Eu falei, pois é, mas não tem nome, cara. Ninguém deu um nome para essa banda. Eu falei assim, eu dei um nome aí, mas foi recusado e ninguém botou um outro nome. Pô, mas qual é o nome? Eu falei, Blitz no Caribe, cara. Pô, desligou, pô, de tarde já tava Blitz no Caribe. E eu falei, olha, Evandro, acho que... Por ironia do destino, tu deu o nome da banda, mas tu caiu fora da banda, antes da banda estourar. Não, a banda por 3 anos existiu no semi-anonimato. A gente fazia show. Tocava no Circo Voador, né? Tocava um show muito puteiro. Eu nunca assisti no Circo lugares podres, em últimos lugares. E, às vezes a gente ia com uma subdivisão da banda, era eu e Ricardo Barreto, que era o homem baile, ele ia com uma vitrolinha, uma guitarra, e eu com uma caixa de bateria, né? A gente ia tocar metade do repertório assim, da Barca de Niterói. A gente passava de barca, levava, ia para o Angudo Gomes, comia uma coisa, ia de Niterói até Niterói, tocava num clubinho, assim, tocava só metade. A gente veio tocar o repertório da Pocket Show. Porque a gente, o outro estava fazendo teatro, não podia. Era uma bagunça, era muito precário. Eis que uma vez aí o Evandro foi fazer uma pelada lá no Caxinguelê, que era uma pelada clássica que tinha no Rio de Janeiro, os artistas iam fazer. Ele era um bom jogador de futebol, sempre foi. E aí foi lá, e no dia, 3 anos depois, né? 3 anos depois, ele chega, pô, eu dei um cassete pro cara, e o cara se amarrou na tal do Você Não Soube Me Amar, disse não sei o que para chamar, falou para chamar todo mundo para conversar com o Máriozinho Rocha, que era o diretor da EMI. Na sexta-feira, o cara falou assim, vocês vão gravar agora, vamos pro estúdio agora, e botou todo mundo, quem estava bucado fora do estúdio, grava agora porque a gente vai gravar uma música, não vai, o Compacto Simples com uma música só. A gente gravou e mixou num dia só. Mas do outro lado não tinha nada? Aí tinha, porque assim, amor, tá tudo bem. Aí ele fala, não sei o que, ele fala, nada, né? Aí só puseram só puseram. Você botava no segundo, no lado. A faixa toda era nada. Infinito, sabe? E sensacional, né? E aí o seguinte, na segunda-feira os caras prensaram assim, o esforço de reportagem incrível. A gente gravou na sexta, na segunda o disco estava pronto, entrou na programação da rádio na segunda e na sexta-feira estava em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil. Foi um estouro, assim, um overnight sensation, assim, eu acho que foi o maior overnight sensation. E por que tu saiu da Blitz? Bom, aí acontece que eu já tinha gravado um disco demo, que era o Cena de Cinema, com meus amigos, tudo feito de graça. Quer dizer, o Rich participou, o Lulu participou, a Marina participou, o Antônio Pedro do Mutantes participou, que depois eu botei na Blitz. O Billy Forget, que era da Gangue 90, que eu também toquei, trouxe para Blitz. Então, eu até muito mais por uma questão de achar uma ingratidão, porque eu não queria ser cantor, nunca quis ser cantor, né? Eu sou baterista. Eu achei uma maldição quando eu entrei. Eu falei, meu Deus, eu vou ser cantor. Eu achava ridículo. Sempre achei cantor meio ridículo. Então, assim, eu sou daquela cultura, quando era lá em Ipanema, tipo jogador de futebol, você faz um time, o goleiro é o pior, né? Fazer a ponta de lança, não sei o quê, o cara vai indo para a defesa, o pior é o goleiro, né? Sim. Quando a gente fazia uma banda também, eu sou guitarrista, guitarra solo, guitarra baixo, bateria. O menos exibido ia para a bateria. Não. Todo mundo que era exibido era músico. Pois é, exato. E assim, o cara que não tinha nenhuma qualidade era cantor. Palco. Não. O cantor ao contrário. Todo mundo queria tocar. O negócio era tocar. Cantor era coisa de playboy. Imagina, cantar letra, coisa...
sabe? Não queria tocar, fazer som pesado. Porque cantor geralmente era um cara mais bonitinho, que encantava as menininhas. Eu falei, isso é coisa de... Sabe? Não tá nem aí. Burguesinho. Mas a gente quer levar um som. Então, eu fui criado com essa... Imagina, cantor, cara, crooner. Tinha um certo desprezo para Eu tinha um certo desprezo, porque assim, eu achava completamente... Eu nunca... na banda, o que eu gostava de ver era a banda tocando, eu gostava de tirar as músicas, eu nunca dei bola para cantor. Então, o que aconteceu? Eu gravei esse disco, e aí quando o diretor lá da gravadora sacou que eu tinha um disco engavetado, que era um disco de 8 canais, meu Deus do céu, um disco, não tinha pretensão nenhuma, era só com o meu repertório, com, eventualmente músicas que a Blitz também tocava, porque eu fazia parte da banda. E aí o Evandro chegou assim, pô, Loba, tem uma coisa, para assinar o contrato você vai ter que rasgar o tape na frente do cara, porque o cara não vai acreditar que você vai manter esse disco aí, pode concorrer. Eu falei assim, cara, é um rock, mas é um rock completamente diferente da Blitz, cara, não tem nada a ver, não vai concorrer. Lá fora você tem um monte de banda que tem banda e o cara sai com o disco solo e continua a banda, não tem nada a ver. Não, brother, isso não pode acontecer, cara. E já estava estourada. A Blitz já tinha foi uma tocando a mil no rádio e tal. Já na segunda-feira eles já tinham assinado. Na segunda-feira eles já tinham... O Evandro já apareceu com um carrão grandão, o outro comprou um sítio em Friburgo, assim, com a Advanced, né? Uma grana que saiu. E eu, duro, com a minha bicicleta Calói lá, comia só um hambúrguer do Popeye, era hambúrguer com espinafre e suco de maçã. Era uma refeição por dia. Era um banquete. Era a única coisa que eu comia. Todo dia eu comia só essa refeição. Então era muito magro, tinha 65 quilos. 1,88 m, que parecia um vagalume, né? Um gafanhoto. Então eu falei, olha, cara, pô, eu não vou fazer isso, cara, eu não vou fazer isso. Pô. Eu falei, a não ser, cara, que você incorpore as músicas que são da Blitz e são do Cena de Cinema, que são Cena de Cinema, o Homem Baile, Love para as 10. Cena de Cinema era uma canção da Blitz. Era da Blitz. Eu tinha feito, eu era da banda, a banda tocava. Ah, cara, mas a gente virou um fenômeno tipo Beatles, então eu sou o John Lennon, o Barreto é o Paul McCartney, o Evandro você pode ser o George Harrison, então a gente já queria delinear a produção, assim, a gente faz Sim, o George Harrison era uma ou duas músicas 9 músicas disco, pra gente, uma pra você. Aí eu falei, cara, peraí, cara, não, eu sou fundador dessa porcaria aqui, cara. Dei até o nome. Dei até o nome, né? Arregimentei todas eu botei as meninas, botei todas as formações da Blitz, quem arregimentou os músicos fui eu, todas, até aquele momento. E aí eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou assinar não. Vou gravando. Aí fui gravando, gravei como músico contratado, gravei o disco todo. E nesse ínterim acontece o seguinte, acho que foi a Regina Cheverry, que era muito amiga da minha ex-mulher, veio falar para mim que ela estava na Isto É e que a Isto É estava planejando se eu soube por outras portas. Eu trabalhei 7 anos na Isto É. E aí o que aconteceu? A Isto É quer fazer capa da Blitz. E a Blitz não sabia ainda. Falei, é mesmo? Eu, cá na minha, assim. Pô, a gente vai fazer, inclusive, vai semana que vem. A gente vai falar lá na EMI para buscar a Blitz. Então eu soube muito antes. Aí eu fiquei maquinando, né? Falei assim, peraí, eu vou armar um bote. Aí cheguei, assim, a semana transcorrendo, sabia que a coisa estava bucada para uma quarta-feira, vamos supor, no meio de uma semana. Então, na segunda, eu falei, Evandro, eu pensei muito bem, você tem toda a razão, cara, eu vou assinar. Eu vou falar com o meu advogado para saber as coisas. Na segunda-feira que vem, eu assino. Porra, Loba! Porra! Todo feliz, né? Eu cá com meus botões, tá certo. Aí na quarta-feira... Então, aí na terça-feira me telefonou. Porra, Loba, já que você já tá... A gente conseguiu uma puta entrevista de capa da história. Eu falei, pô, que legal! Puxa, que incrível! Aí falei, então vou para a sessão. Aí eu me editei na sessão, fiquei no meio de todas as fotos. Dava altas declarações. Encampei o território, né? Já estava me sentindo um Lee Oswald protopunk, né? Porque eu já estava pensando em cometer um crime ali, né? Aí, pô, legal. A entrevista foi consumada, aquela expectativa.
eu cruzando os dedos para sair legal. Aí, quando segunda-feira, eu só tinha umas moedinhas para pegar um ônibus. Não tinha dinheiro nenhum. Aí eu atravessei a São Conrado, fui perto do Fashion Mall, tinha um telefonema, tinha uma banca de jornal, um orelhão. Aí a banca de jornal, o cara era meu amigo. Aí eu falei assim, pô, se me empresta essa revista, pedi emprestada a revista Isto. Eu falei, pô, saí bem na foto, capa, no centro da Blitz. Eu falei, pô, legal. Aí, mas, pô, 10 páginas, entrevista enorme. Eu falei, ixi. Aí eu falei para ele assim, aí tinha como é que é? Telefônica, páginas amarelas. Páginas amarelas, né? O guia telefônico. Guia telefônico, né? Aí eu falei, me dá esse guia telefônico aqui. Eu fiz assim, unidor, salamé, mingue, pum, caiu, RCA Victor. Eu falei, essa gravadora do cachorrinho, eu tenho uma simpatia por essa gravadora. Peguei a última moeda que eu tinha, peguei num buzum, fui para a RCA Victor, municiado da revista Isto É, o tape do Cena de Cinema, e lá fui eu. Aí, quando eu entrei na RCA Victor, bem-vindo à Casa do Samba. Eu falei, ih, rapaz. Não é bem aqui. Mas aí tá bom, eu entrei, tudo bem. Aí, quando estavam saindo do corredor, o João Nogueira e Alcione. Eu falei, pô, o grande João Nogueira, estique a mão. Não, dou mão para roqueiro. Tinha isso. Depois eu fiquei super amigo deles, mas por enquanto o início foi um pouco beligerante. Falei, tudo bem, não estava nem aí. Eu entrei, falei, por favor, queria falar com o presidente. A primeira secretária falou assim, mas ele está em reunião. Aí eu joguei logo a revista na mesa dela, esse cara aqui sou eu, viu? Falei, com licença. Pô, em 5 minutos o cara me atendeu, em 20 eu já estava de contrato assinado. Aí telefonei para o Evandro, falei, pô, Evandro, ocorreu um imprevisto aqui. Aí, cara, foi um desastre. Quer dizer, tu saiu bem na foto, né? Eu saí bem na foto, né? mas eles me alijaram, assim, puseram um lobão do Walt Disney de crédito, botaram um que nem a União Soviética, assim, que a fotografia era... exatamente. Os caras apagaram da capa. Da história. Apagaram da capa, apagaram da história. Aí ficou uma briga enorme, assim, ficamos de mal, vamos dizer assim, né? Por uns 6, 7 meses. Depois a gente voltou a falar... Depois eu fiz uma parceria. E aí tu foi embora tua carreira solo, né? Daqueles discos teus, um que eu gosto muito é o Rock and Roll. O Rock and Roll de 86. Não sei se a gente gosta do que a gente era na época, né? Mas eu era muito frustrado com os meus discos dos anos 80. Eu acho o repertório muito legal. A maioria das músicas, vamos dizer assim, 92% das músicas são legais, assim, a meu entender. Mas a realização, principalmente ali no Rock and Roll, que eu tinha sido expulso do Ronaldo por mau comportamento, que é um absurdo, né? A segunda banda que tu fundou, que tu era expulso. Que eu era expulso. Fora que me consideravam um anjo exterminador do Vimana, né? Porque eu casei com a mulher do cara, né? Se tu é um desagregador. Além do mais, eu tinha casado com a mulher também do Júlio Barroso na Gangue 90. Então era reincidente. Aí fui proibido de tocar, de gravar o disco da Gangue 90. Então era um elemento pernicioso para Chuchu, né? E aí estava nessa situação, né? Eu tinha sido expulso dos Ronaldos. A gente fez, por isso mesmo, foi um Nath Morto, o disco Nath Morto de 85, como Ronaldos, e saiu compacto simples apenas, o Mal Nenhum, né, que saiu num filme maldito, Areias Escaldantes. Parceria com Cazuza, né? É a primeira parceria com Cazuza, e essa música foi gravada num filme que eu atuei, inclusive, que foi Areias Escaldantes, que é um filme underground maravilhoso, do Francisco de Paula, que tinha o Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, os Titãs. Era um filme de geração, e que foi proibido pela Embrafilme, porque não era da camarilha lá da rapaziada. E virou um cult depois, foi passado em canal de televisão depois, né? Mas Telecine, cult, essas coisas. E virou um cult agora. E o Decadência Veca Elegância, que eu fiz para uma novela que o Daniel Filho me deu uma sinopse, que era a novela Tititi, que eram 2 figurinistas, costureiros, né? Uhum. Que se fingiam gays e comiam todas as mulheres, não sei o quê. Aí eu fiz Decadência Veca Elegância. Tem muita gente que diz que eu fiz para Monique Evans. Eu falei assim, não, eu fiz uma sinopse para o Tititi. E aí o Daniel Filho falou, pô, desculpa, mas as pessoas acharam a letra muito pesada e foi rejeitada para a novela. E a Rita Lee fez Tititi, que substituiu a minha versão da abertura, né?
Mas acabou virando hit também, né? Outra coisa que é comum na tua carreira, tuas desavenças também com o pessoal da MPB, né? Mas a impressão que eu tenho é que eles gostam muito de ti, né? Eu também gosto muito deles. Esse debate, né? Até em canções, né? Com Caetano e tal. Sim. Eu já escutei o Caetano falar várias vezes, eu adoro o Lobão. Mas eu também adoro ele. Tanto é que agora eu fiz o Canções de Quarentena, porque pensei que ia acabar o mundo, eu falei, vou fazer uma homenagem. Agora na pandemia? Eu passei 2, 3 anos sozinho, enclausurado no estúdio, que comecei a gravar músicas que fizeram o DNA musical meu, né? Aí gravei Roberto Carlos, eu gravei Chico Buarque, gravei Pedaço de Mim, gravei Cais, gravei... Pedaço de Mim do Chico? Gravei, fiz vocalize da Zizi Posse, gravei todos os instrumentos. Aí toquei o arranjo do Rogério Duprá, fiz um arranjo de guitarra, aí gravei Cais, falei, como é que eu vou gravar Cais? Com o Milton, a voz do Milton. Gravei Trem Azul, gravei Girassol da Cor dos Seus Cabelos, gravei Tim Maia, Cassiano, Jair Rodrigues Disparada, Newton César, receba as flores que ele dou. Newton César. Então foi uma efeméride, né? Aquele romantismo chamado de brega e tal, né? Eu botei gravei as músicas de rock raras, como A Bolha. Tu fez uma síntese da tua formação. O Terço, Mutantes. Então foi uma mistureba toda, tudo que eu gostava. Eu gravei Caetano, o Gil, eu passei 3 meses para poder tirar aquela levada do Expresso 2222. Parecia que eu estava estudando mandarim, assim, uma coisa totalmente articulação completamente diferente, porque era um arpejo que eu tocava violão, mas não tinha nada a ver com um violão clássico, porque é um polegar com um indicador fazendo uma coisa muito diferente da minha ergonomia natural. Então, eu sou um cara obsessivo, uma flor de obsessão, como diria o nosso querido Nelson Rodrigues. Passei 3 meses fazendo tom, até pegar uma fluência, gravei também Você Não Entende Nada, né? Quero que você... Caetano, né? E aí gravei Tom Jobim, gravei O Samba do Avião, gravei Tarde em Itapuã. Porque então, essas polêmicas todas é muito mais... Mas são mais iniciativas tuas de questionar. Não, de eu acho o tentar... seguinte, as pessoas acham que isso é uma contradição da minha parte, de eu dizer... Assim, mas existe um coronelato, que é uma questão muito mais de poder, né? Assim, então tem um beija-mão, tem um beija-pé até, mais do que beija-mão. Então, para você passar pelo crivo e ser assim, aceito dentro com alguma dignidade, algum espaço, você tem que passar por o crivo daquela rapaziada ali. Senão, nada acontece com você. Por exemplo, eu estou desde 2006 sem pisar em Salvador. Não toco em Salvador de jeito nenhum. Persona não grata. Não, eles me adoram. Eu sou muito querido em Salvador. Né? Mas, assim, tem uma máfia que rola, existe isso, né? E você tem várias... Por exemplo, você pensa só, teve durante os anos 70, meados dos anos 70, já 76, quando entrou Ednardo, Zé Ramalho, o pessoal do Ceará, né? Fagner, Alceu Valença, né? Toda essa rapaziada veio... Ceará e Pernambuco. Veio para cima dos baianos, né? Porque tinha essa coisa. Por exemplo, tinha um prêmio Sharp, né? Aí tinha um prêmio de MPB, que é o Filé Mignon. Aí tinha os outros que eram um prêmio de consolação. Alceu Valença, por exemplo, teve uma vez que ganhou o prêmio de melhor música regional. Ele falou, por que eu sou regional? É Marisa Monte, MPB. Claro. Ele mesmo falou, né? Então, assim, mais uma padrinhada, MPB, só quem tenha o lobby para poder fazer. Então, eu sempre achei isso muito incômodo, entendeu? E acho que isso prejudica muito, porque assim, você acaba tendo um teto. Nada pode ultrapassar aquilo fica de uma maneira fossilizada, cristalizada, porque é impossível você ultrapassar aquela hierarquia, e eu acho isso muito mórbido. Eu não acho e João Gilberto, né? Consta que tu não gostou da gravação dele do Me Chama? Não, eu fiquei incomodado que eu estava virado, estava trincado, ele me acordou, estava cheirado. Sim, ele ligava de madrugada, né? Olha, e aí eu estava tentando, já tinha tomado 5 Rivotril, estava assim, cabo de guerra mental, né? Assim, aí ele me telefonou, Lobão, escuta, muito prazer, é João. Falei, que João? Gilberto. Falei, puxa, que honra, João. E eu trincado, falei, olha, eu tenho aqui 8 versões de Me Chama, que ele já, 8 versões, o Valtel Blanc, grande Valtel Blanc, fez um tremendo arranjo.
Mas assim, tem 8 versões que tem umas vozes de violoncelo, que tem umas variações, você podia ouvir, tinha um cassete, mono, imagina o cara Botava no telefone. Eu suando, né? Ele ainda fazia as vozes. Essa é... Ele ficava cantando junto. Ai, meu Deus do céu, eu morrendo de tédio com trincação, né? Falei, olha, aí qual das 8? Depois, imagina, meia hora depois, ele falou, qual das 8 é a melhor? A 4? Não, acho que você não ouviu bem. Vou tocar de novo. Aí quando eu vi a versão toda, eu fiquei emocionado, claro, pô, é um privilégio você gravar pelo João Gilberto. Mas aí eu fiquei irritado porque ele suprimiu a palavra, a frase-chave da música, que nem sempre se vê mágica no absurdo. Aí quando eu vi a gravação final, aí eu telefonei para ele e falei, porra, João, você suprimiu a letra que nasceu, a música nasceu dessa frase. Puxa, mas eu não entendi. Eu falei assim, pô, aí você poderia me telefonar, que eu tentaria te explicar, mesmo não sabendo muito bem qual é o significado da coisa. Mas aí eu fiquei meio... eu acho que foi muito mais o sabor do desafio à autoridade de João, porque foi muito mais para ir para ter la bourgeoise do que propriamente, porque eu, no fundo, estava muito envaidecido, muito comovido dele eu ter uma música gravada pelo João Gilberto. E principalmente arranjada pelo Valter Blanco, né, que ficou sublime. Ficou lindíssima. Ficou lindíssima, né? Mas eu fiquei tirando onda, fiquei falando que eu não curtia, só para dizer, ninguém tem... É uma música gravada pelo João Gilberto e eu estou tirando onda aqui, não gostei. Era meio isso, o subtexto. Na cena do rock sempre teve essa coisa meio marginal, assim, né? Não, a gente sempre foi marginalizado. O rock, por natureza, ele é marginalizado. Olha, mas dentro do rock também tu é uma ovelha negra dentro do rock. Eu sou ovelha negra de todas as famílias, né? Então, assim, na época da ditadura era muito comovente, porque assim, eu ia para o festival do colégio, eu era roqueiro, nunca entrava música, porque você era roqueiro. Então, isso é um colégio mais de centro, mais à esquerda. À esquerda, então, eu fui fazer uma versão do Aerosmith chamada Entuba na Gatinha, que era minha primeira banda foi o Nádegas Devagar, Slow Buttocks, né? Aí eu tinha uma parte mais assim erudita, que eu era um cara já vegano na época, então eu fiz em homenagem às baquianas, eu fiz as vaquianas. Minha vaca, minha vaquinha. Aí as pessoas não entendiam, eu fazia 3 pintos de peru, homenagem ao meu cachorro, eu só fazia música para bicho, entendeu? Aí, obviamente, eu nunca fui classificado. E todos queriam esperar um novo Chico Buarque. Então, assim, era muito engraçado que eu tinha aula de moral cívica, que é uma coisa absolutamente oriunda da ditadura militar. Moral cívica, para quem não sabe, era uma disciplina meio imposta, né, nos currículos pelo regime militar. Assim, e aí, quem fazia o festival... Para fazer a cabeça das pessoas. Pois, né? Olha só que contradição. Eram 2 senhoras septuagenárias que davam aula de moral e cívica, né? E botavam aqueles hinos para cantar, e elas eram professores de música, e eram naquele colégio eram as organizadoras do festival da canção do colégio. E elas, totalmente oriundas da ditadura militar, eram fãs do Chico Buarque. E queriam um novo Chico Buarque. E todo mundo tinha essa fantasia. Então, o que aconteceu? Nesse nosso colégio, tinha uma turma espetacular de grandes compositores. Tinha o Zé Renato, o Cláudio Nucci. Eu tocava com o Cláudio, o Zé Renato, o Claudinho Infante tocava com o Zé Renato. E eles eram os 2 rivais, assim, que ganhavam um ano, o outro ganhava outro, mas era tudo baseado nas coisas de MPB, não sei o quê. E o rock sempre... Não. Então, por exemplo, eu já com 13, 14 anos, eu levava blitz o tempo todo. Nunca tinha fumado maconha porque eu era cabeludo. Então, a direita te tratava como maconheiro e a esquerda te tratava como colonizado cultural. Tinha até passeatas, né? Contra a guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica. De fetiche absurdo. Como o Bob Dylan também enfrentou isso nos Estados Unidos, né? Mas por causa do acústico, né? Porque o folk era... Por causa da guitarra, né? Exato. Não, só porque é uma questão purística, era diferente do teor. Aqui era a inveja do falo, né? Porque porque a guitarra era uma coisa fálica norte-americana do imperialismo. Então tinha essa coisa, e sempre estava todo mundo muito inebriado pelo sucesso da Bossa Nova.
aula. Minha mãe mesmo dizia, rock só de 2 acordes, é uma coisa banal, né? Então existia Mas essa me diz coisa... uma coisa, tu não acha que ali pela metade da década passada, assim, tu apoiou o Bolsonaro ou de alguma maneira tu... Da década passada? Sim. No final da eleição para Bolsonaro, tu apoiou? O que aconteceu não te arrepende foi o seguinte, disso? Eu apoiei o Lula sem ser Lula, porque eu achava que o PT devia, historicamente, assumir o poder e mostrar ao que veio. Já estava há 20 e tantos anos na marginalidade, e eu vesti a camisa, cometi crime eleitoral, fui suspenso 11 anos pela Globo, porque eu parecia um tarado, eu comecei a cantar no dia da eleição com Collor, né? E quase que a Globo foi fechada pelo TRE. E eu também eu não tinha paixão nenhuma, eu não gosto de política. Quando eu soube a morte do Tancredo Neves, eu estava namorando a neta dele, não sabia que ela era neta. Quando ele morreu, eu soube pela morte dele através do Planeta Diário, Caceta e Planeta, dizendo, Dona Risoleta parte para a carreira solo. Eu falei, quem é a Risoleta? 21 de abril de 1975. Aí a minha então namorada Ângela falou, pô, meu avô morreu. Eu falei, você é neta. Eu liguei lá com o crente. Meu nível de alienação política era esse. Dentro do Ronaldo Foi para a Guerra, tinha uma frase que me define muito, que é assim, Ronaldo não tem time e ele mesmo se define franco-atirador, só quero ver gol. Então, eu nunca fui Brasil, nunca tive time, eu não tenho time de futebol, não torço para ninguém, não tenho o menor nível de nacionalismo, território, não me cabe em mim. Mas achei que, historicamente, o PT tinha que entrar. Quando o PT entrou, eu aguentei, assim, comecei a ver coisas que eu fiquei muito amigo da rapaziada. E eu me lembro da minha defecção, foi quando minha querida amiga Heloísa Helena, eu fui signatário do PSOL também, a gente foi para a festa do Genuíno, de aniversário, e eu decidi ali, falei assim, eu vou mostrar para os meus amigos que eu não vou mais apoiar o PT, porque eu estou de desacordo, principalmente a política cultural, estava um horror, o negócio começaram a levantar a cancela da Lei Rouanet para artistas consagrados terem acesso à Lei Rouanet, o que virou uma bagunça, diga-se de passagem, né? E eu fui o primeiro a dizer, não, isso não pode acontecer, isso não pode, virou uma perversão, porque quando começaram a ter artistas milionários ganhando insumos da Lei Rouanet, o que acontece? A Lei Rouanet são deduções de imposto de renda de grandes empresas, né? E o que o empresário vai querer? Visibilidade. Então, ele prefere muito mais botar uma grana muito maior num artista consagrado né? do que botar uma grana pequena num artista que vai ter menos visibilidade. Isso é uma perversão, uma característica que uma distorção da coisa. E isso, abriu-se a cancela e tinha Luan Santana, tinha um monte de gente que, pô, como, você vai ganhar 5 milhões, 10 milhões, uma fortuna, né? O underground começou a ficar... No underground, artistas alternativos começaram a ficar míngua. Eu fui o primeiro a bater nessa tecla. E eu me lembro que eu fui nessa festa de aniversário com a Heloísa Helena, eu até peguei uma camisa, ritualisticamente eu fiz, tinha 100% raça negra, você lembra? Tinha umas camisas de pagode, 100% raça negra, eu botei 100% friendly fire. Aí eu botei 100% friendly fire, fui... Eu estava muito na esportiva. Eu cheguei lá, e o Genuíno sempre foi um cara foi um dos caras mais, assim, democráticos e flexíveis dentro do quadro do PT, que ele era um cara que conversava com a oposição, que tinha uma atuação... Um diálogo maior, assim. Uma atuação política de uma maior dignidade, né? E eu fiquei muito amigo dele. E do Greenwald. O Greenwald era meu advogado. E aí eu falei, porra, aqui Friendly Fire, Fogo Amigo, não estou mais, estou fora, sabe? Não vou. Isso depois de 3, 4 anos do primeiro governo do Lula. Não estava concordando com o que estava acontecendo politicamente. Aquele apoio dele ao Chaves e a Venezuela é uma coisa que também sempre me incomodou muito. E eu falei, olha, eu não vou mais, eu vou retirar meu apoio. Eu pensei que aquilo fosse soar de uma maneira democrática, assim, uma defecção, como a Heloísa também formou o PSOL, foi para dela. E eu fiquei na minha, voltei à minha situação apolítica. Só que os militantes petistas começaram a me perseguir. Começaram a me chamar de coxinha, tucano, porque você não era PT, eu nunca votei no Fernando Henrique.
tocando. E aí começaram a... Bons tempos que a polaridade brasileira era PT e tocando. Né? E aí o que aconteceu? Eu fui começando a ficar enfesado. Aí eu lancei meu primeiro livro, aí o Greenhalgh, que era meu brother, contratou um médico para poder, um psiquiatra, para decifrar meu distúrbio mental através daquilo mesmo que eu escrevia. Eu falei, mas eu escrevi, minha vida está aqui, eu só estou escrevendo, eu não estou escondendo isso de ninguém. Não, eles foram. Aí eu comecei a ficar bastante satisfeito com a situação. Comecei a bater de frente, aí começou a ficar uma briga de foice. Então, quando chegou no Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro, vou derrubar esses caras. E tu não te arrepende de ter votado no Bolsonaro? Não, eu não me arrependo de ter votado no Bolsonaro, assim como não me arrependo do Lula, porque eu achava que a direita, naquele momento, tinha que mostrar ao que veio. Se houve algum tipo de progressão, se tinha alguns pensadores lá, tinha o Martim Vaz da Cunha, tinha uns caras mais jovens. Mas tu acha que o Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa? São. Eu conheço os dois pessoalmente. Se tu olhar o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Lula, tu acha que se equivalem? Olha, eu tenho uma experiência pessoal disso, porque o militante da esquerda e o militante da direita são exatamente iguais, têm os mesmíssimos preconceitos. Assim, por exemplo, eu estava fazendo uma gravação num determinado estúdio lá em São Paulo e a gente, às vezes, parava para fazer um break para um botequim. E eu me lembro que teve uma vez, foi muito interessante e sintomático, porque numa das esquinas, a gente atravessou o curso de um quarteirão. Na primeira esquina, veio um petista, me chamou drogado, roqueiro, decadente, fascista. Tá. Aí eu fui para outra esquina, veio um bolsonarista, drogado, roqueiro, decadente, comunista. Então, o nível primeiro, de desonestidade intelectual é o mesmo, o pressuposto da superioridade imbatível diante do seu nem é seu adversário, do seu inimigo, que a política brasileira ela se resume em aniquilar um ao outro. Não tem agora mais uma convivência, e esses dois lados são duas minorias muito fortes no Brasil que elas preponderam a opinião pública, sendo que a maioria silenciosa está ali no meio. Ninguém está gostando muito desse ridículo. E esse ridículo, aí comecei a escrever livros, por exemplo. Aí eu percebi, quando eu escrevi um livro sobre a Semana de Arte Moderna, que é o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, no meu segundo livro, que eu pesquisei sobre a Semana de Arte Moderna e percebi que foi ali que nasceu o Fla-Flu da política brasileira, que é aqui o Grenal, né? Que são dois bicudos que não se beijam, que foi o nascimento do Partido Comunista através do Oswald, né? E o integralismo, com o Plínio de Arruda Sampaio. Então, assim, aquilo ali perdura todos aqueles conceitos, até o Bodenir, a antropofagia, que eu acho que é um conceito absolutamente furado, vigora até hoje. Então eu tenho uma esclerose assim, do pensamento político e da autoimagem do brasileiro, né, do Macunaíma, que o próprio Mário de Andrade não escreveu em homenagem ao herói sem caráter nenhum. Era uma crítica que depois foi revisitada como se fosse nós somos isso mesmo, isso é muito legal, o Brasil é precário, nós temos que ter orgulho dos nossos piores defeitos e tudo mais. Isso daí vigora como um corolário do ideário brasileiro, seja direito. São as contradições. A vida bandida e a vida é doce, né, Lobão? Não, mas não existe essa contraposição, não, porque a vida é doce é uma ironia. A vida é doce é uma música trágica. Né? Vida louca, vida. A vida é doce, eu compus, eu fiz ela num dia, e aí eu não tinha o título, aí eu pedi para a Regina para a gente ir no cinema, foi ver um filme do Angelopoulos, Eternidade um Dia, e foi muito interessante, porque ele era um cara terminal de câncer, que encontra um menino albanês, que está fugitivo, e eles passam um dia no trânsito e ele promete que vai antes dele ir para a clínica, ele vai levar o garoto para um exílio num navio. E aí ele pegou como se fosse um flanelinha na rua, né? E ele fica tendo flashbacks da casa, de praia, da família que estava empurrando ele para
o hospital, para o asilo, né, ou coisa parecida. E ele era um literato, era um cara que estava pesquisando a vida de um poeta do século XVIII. E ele via o espectro desse poeta o tempo todo. E ao final, ele ficava procurando, porque tinha um poema desse poeta, ele não tinha a última frase desse poema. E aí ele ficava procurando, e o filme todo passa nesse drama. Aí tem uma cena surreal, inclusive, que ele está no final do filme, ele já está num ônibus em direção ao Cais do Porto para levar o menino. Aí entra um quarteto de cordas no ônibus, eles começam a tocar, e eis que surge o poeta, vividamente, mais do que um espectro, e senta ao lado dele, olha para ele e diz: a vida é doce. Aí ele fala: é a frase do coisa. Eu falei: é o que faltava para o meu poema também, e o que virou o título do próprio disco, né? E da música. Então, mas a música é trágica, ela não tem nada a ver com eu vou desfrutar a vida, a dolce vida, não tem, é muito pelo contrário, é uma música de tragédia, de perda, de uma coisa muito, talvez muito mais trágica do que a própria vida bandida, que é mais malandra, assim, mais bandidinha, assim, tipo... E 50 anos de vida bandida é a turnê, né, que tu tá fazendo. Sim. Vai continuar? Como é que... Nós estamos terminando, porque... 50 anos, se começar o ano que vem, vai ser 51 anos, né? Eu falei, não, isso não dá. Esse nome já dá uma datada, né? E porque eu já estou também fazendo um disco novo, que é o Vale da Estranheza, que é uma ópera. Inclusive o Gerald Thomas, meu querido amigo, está participando intensamente. Eu vou chamá-lo como pianista, para ele tocar piano. Ele toca baixo, ele toca piano, baixo pra cacete e piano pra cacete também. Impressionante. Falei, eu quero um piano. Mas ele tudo de orelhada. Ele falou, mas eu não sei, eu toco, depois eu não consigo repetir. Eu falei, a gente vai harmonizar essa bagunça. Então, a gente está fazendo... eu estou fazendo esse disco, então já estou muito mais orientado. Estou com 7 músicas prontas. E a gente vai terminar esse disco. Acho que nós temos umas 4, 5 apresentações além daqui, do Bar Pinhão, e vamos terminar dia 14 de dezembro no FanFest, que é um festival grande lá em São Paulo. E aí a gente termina os 50 anos de vida bandida aqui. Eu acho que é um momento emblemático na minha vida. É difícil você ter 50 anos de carreira, ainda mais na minha situação, né? Eu acho que é muito interessante poder comemorar uma carreira tão longeva assim, improvavelmente longeva. E eu estou muito feliz, porque isso traz um caráter mais emocional nas pessoas. E 50 anos a mil, né? 50 anos a mil, né? 50 anos a mil foi também uma experiência. Agora eu fiz os 60 anos a mil, que foi a atualização, daqui a pouco veio os 70 anos a mil, né? Eu acho que em 10 anos eu faço a manutenção da minha biografia, né? Beleza. Lobão, muito obrigado pela conversa. Muita agradeço, coisa, muita viagem, muita história. É verdade. E um abração. O podcast do Roda Margem volta daqui a algumas semanas. Até lá. Adjuntos, a gente pode mais.